Vamos que vamos, Alezinha. Áudio tá ok? Consultem Contabilidade. Ribeira do Pombal, não é isso? Consultem. Aritana, que tá pronta pra live, já entrou, não foi? Boa noite, boa noite. Simões Filho presente. Onde é que tem mais gente presente aí? Passarela Gospel, Grande Gleiston. LCL Contabilidade. De onde é, Cecília? LCL. Conceição do Coité, isso aí. Passarela Gospel de Lauro de Freitas, ali na vizinha. Vamos lá, convido o povo aí que hoje tem live massa. Miriam Figueiredo, saudações, saudade de você, viu, Miriam? As nossas resenhas. Man Brandão, Dani, Nath, Ailane, Valbrito, Cecília Girecê, Boa Terra. Eita, ela já tá entrando aí, ó. Qual o prazo que eu tenho para recolher o FGTS? O prazo é o normal. Agora, se você vai parcelar, já é uma outra coisa, né? Paulo Afonso, boa noite, São Paulo. Seja bem-vindo, Aline. Teofilândia, perto de Serrinha, né? Aquele lá de lá, né? LCL de DC também. Convido o povo aí, clica aí na setinha aí no aviãozinho. Chama o povo para entrar. Sem moral, Sueli Bonfim, não entendi nada. Ah, não tinha visto entrar não. Cadê? Entrou um bocado de vez assim, não aparece o nome de uma por uma não. 21 e 3, vamos convidar o povo aí. 48 pessoas, 50 pessoas. Hoje tem convidado surpresa na nossa live, né? Nem anunciei, mas vai ter convidado surpresa, um tema aí, ó, bombástico, a novidade da semana. E a gente vai convidar uma pessoa aqui muito inteligente para a gente conversar, debater, ouvir o ponto de vista dele a respeito de um tema específico. Grande Ivo, né? Deve ser Ivo de Ilhéus, Meira, Grande Meira. Amanhã tamo junto, viu? Amanhã tamo junto, lá em Ilhéus. Palmas, Tocantins. Para quem tá assustado que eu falei tão muito em Ilhéus, mas vai ser acesso remoto, viu? Mas amanhã estaremos aí tocando esse social aí. Ivani, Vivian acabou de entrar aí, Iraneide. 21 e 4, mais um minutinho, o pau quebra, viu? Vamos falar sobre 3 assuntos só hoje, né? Se der tempo a gente vai para dúvida, que eu acho que não vai dar. Embora os 2 assuntos iniciais sejam rápidos, o último com o convidado deve demorar um pouquinho. Hoje é a live do sacode, viu? Estou inaugurando um novo espaço aqui, já vi que vai ser sacode. Vai ser live da tremedeira hoje, esse fundo aí tremendo, viu? O celular sacudindo. Boa noite, grande Eider. Salve, salve, meu brother. De Coité. Gente, 21 e 4, um minutinho a gente começa. Quem quiser dar um salve aí, tá na hora. Que quando começar o pau quebra, viu? Josuel. Pabinha, sempre presente. A moça que mais tem dúvida, para frente do pessoal que mais estuda. Tá aprendendo que só, né, Pabinha? (21 e 4, Dani, sempre presente. Simões Filho representando. Tá sem som, gente? Vocês estão ouvindo? Vixe Maria, quando falo que tem som, já fico com medo já. Vocês estão com som, estão ouvindo tranquilo aí? Então assim, Pabinha respondeu kkk porque tá com som. Boa noite, Dani. 21 e 5, Nata Brandão, você mesmo, Renata? Lá de escritório na Liberdade, eu acho que sim, viu? Estamos ouvindo, né? Ok. Gente, vamos começar. 21 e 5, 80 pessoas acompanhando. Vamos lá. Hoje nós temos 3 assuntos, né? O assunto 1 é em relação a como fazer na Cefip, em relação à redução do sistema S. Assunto 2, como fazer na Cefip em relação à prorrogação do INSS patronal e RAT. E o assunto 3 é a revogação da MP 905, né? Aquela lá do programa verde e amarelo, né? Quais são os impactos, quais são os efeitos dessa revogação, tanto no contrato verde e amarelo, quanto em outros itens que também estão lá na MP, né? Muita gente só lembrou do contrato verde e amarelo,
mas MP ela faz parte, ela compõe o programa Verde e Amarelo. E o programa Verde e Amarelo é muito mais do que o contrato Verde e Amarelo, né? O contrato é parte da MP, mas tem vários outros itens, são cerca de 10 temas que compõem a MP 905, que ela foi totalmente revogada. Então o impacto não é apenas no programa Verde e Amarelo, mas também nesses cerca de 9 outros itens que constavam, né, nessa MP lá de 2019, tá? Eu vou desativar os comentários por enquanto, né, porque senão eu fico querendo ler e dar um curto-circuito aqui, e depois a gente abre, somente quando tiver com o convidado lá, beleza? Até daqui a pouco. Bom, até daqui a pouco, mas estou com vocês, não é? MP 932, 31 de março, trouxe aí a redução de alíquotas para o Sistema S, né? A partir da competência de abril, né? Inicialmente surgiu aquela dúvida de muitos, porque como o MP foi dia 31 de março e o pagamento do patronal e do Sistema S ainda ia vencer em 20 de abril, muita gente achou que já valeria para a competência março, mas de fato vai ser para a competência abril, competência maio e competência junho. Essa medida provisória 932, ela reduz as contribuições para o Sistema S, com exceção do SEBRAE. Então reduziu SENAC, SESC, SENAI, SESI, SESCOP, SENAT, mas o SEBRAE não foi atingido por essa redução. Vencimento, só reforçando, vencimento 20 de maio, 20 de junho e 20 de julho. Houve lá aquela redução basicamente para metade, né, de todo o sistema, com exceção do SEBRAE. Salário Educação e INCRA também não houve redução, né? E como fazer na CEFIP? Né? Eu imaginava que sairia uma versão nova. Eu acredito que a grande maioria imaginou isso. Inclusive, quando eu mesmo divulguei a notícia nos grupos, eu até falei, se prepare para uma versão nova do CEFIP. Mas, de fato, a Caixa, mais uma vez, nos surpreendeu de forma negativa, vale ressaltar, né? E não vai sair uma versão nova para adaptar o sistema da Caixa para essa novidade nessas competências, né? Então, ficou aquela dúvida. E aí, no dia 13 de abril, a Caixa divulgou um ato declarativo executivo, que a gente chama de ADE, né? ADE Kodak, número 14, divulgando as regras, como fazer no CEFIP para adaptar, né, esse recolhimento. E a resposta é, como fazer no CEFIP? A gente não vai fazer nada no CEFIP, né? Ou seja, não vai ter adaptação, não vai precisar ajuste nenhum no CEFIP, né? O artigo 2º lá da ADE diz o seguinte: declarar na GFIP o código soma de 4 dígitos utilizado pela empresa contribuinte para calcular as contribuições devidas a terceiros, ou seja, continue fazendo como você sempre faz. E aí no ponto 2 vê o golpe de misericórdia, a facada contra os profissionais de departamento pessoal. Rejeite a guia gerada pelo CEFIP e, ponto 3, calcule de forma manual a contribuição devida. Tipo, ó, eu não vou adaptar o sistema não é comigo não, faça seu negócio aí por conta própria. Ou seja, a gente vai declarar um valor na CEFIP e vai recolher uma GPS à parte, né, gerada pelos próprios sistemas de folha, que sempre gera a GPS, ou através lá do site da Previdência, gerando manualmente lá a GPS correta. Nenhuma novidade, né? A gente tá, no fundo, a gente talvez já esperasse que fosse dessa forma, aqueles velhos remendos, o que a gente chama de operação tapa-buraco, que a Caixa às vezes faz quando o tempo é curto para adaptar o sistema, vamos ser sinceros, né? Então, revisando, em relação à redução do Sistema S para as competências abril, maio e junho, não vai ter versão nova de Sistema CEFIP. A gente vai desconsiderar a guia gerada pelo CEFIP e gerar uma guia pelo seu sistema de folha, esses sim já estão atualizados, ou manualmente através do site, fazendo o cálculo correto lá das contribuições, beleza? Gilmar, mas a partir do momento que eu declaro um valor na GFIP e recolho outro,
não poderia dar aquela divergência de GFIP naquele relatório da pesquisa da Previdência, da Receita? Sim. A gente presume que a Caixa vai resolver isso, né? Que ela não, ou melhor, que a Previdência não vai bloquear a certidão, não vai colocar como divergência por entender que é decorrente dessa MP 932. Agora, é claro, né? O valor vai ser declarado corretamente, aliás, o valor vai ser declarado cheio e vai haver um recolhimento a menor. Não é para se aproveitar disso e não recolher o valor correto também, né? Vamos trabalhar direito, né? Bom, em relação ao patronal, a prorrogação do INSS patronal e o RAT vale para as competências marços, recolhimento 20 de abril, competência abril, março e abril, né? As competências março e abril do patronal e do RAT podem ser recolhidas em 20 de agosto e 20 de outubro, respectivamente. Muita gente está confundindo, né, achando que vai pagar em julho e setembro. Não é, que ele fala o prazo de recolhimento das competências julho e setembro, ou seja, 20 do 8 e 20 de 10. Então, o INSS patronal e o RAT das competências março e abril podem ser recolhidas até 20 do 8 e 20 do 10, respectivamente. Ok, como é que a gente vai fazer na CEFIP, né, para gerar GPS sem essa parte patronal? Adivinha? Da mesma forma que eu falei agora há pouco, ou seja, vai declarar o valor integral e vai desconsiderar a guia gerada pelo CEFIP e gerar uma guia no seu sistema de folha ou através do site da Previdência. Lembrando que não é obrigatório prorrogar esse patronal e o RAT. Se a empresa quiser pagar o valor integral agora, já paga normalmente. Aí tem que analisar o fluxo de caixa, né, e a cultura da empresa em relação a prorrogar esses tributos, né, o patronal e o RAT. Lembrando que os demais tributos, os demais INSS, vamos dizer assim, que compõem a guia, não foram prorrogados. Por exemplo, a parte que é descontada do trabalhador não prorrogou. Logo, a gente presume que as empresas do Simples, com exceção do anexo 4, não foram contempladas por essa prorrogação, justamente pelo fato de ali só conter o que foi descontado do trabalhador, reforçando esse anexo 4. Terceiros também não houve prorrogação, assim como também não houve prorrogação daquela retenção de INSS de 11% ou de 3,5% em caso de cessão de mão de obra. Os únicos INSS que foram prorrogados, que há possibilidade de prorrogação, é o patronal e o RAT. Então, revisando, gente, não vai ter versão nova de CEFIP, nem para prorrogação de patronal e RAT, e nem para redução de sistema S. Vai ter aí a questão de você utilizar a guia do seu sistema de folha ou gerar manualmente e desconsiderar a guia gerada pelo sistema CEFIP, tá? Belezinha. Terceiro tema, eu vou dar uma introduçãozinha básica e daqui a pouquinho já convido aí o nosso participante de hoje, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, muito inteligente, aprendo muito e debato muito com ele, mas é a novidade dessa semana, né? Pelo menos até agora, a grande novidade foi a revogação da MP 905, né? Lá de 11 de novembro. Trouxe aí a MP 955, que revogou a 905, que estava vigorando aí desde 11 de novembro, foi prorrogada em fevereiro e ela tinha um prazo de validade até 20 de abril. Né? E muitos achavam, eu inicialmente defendia que ia passar tranquilo, eu falava isso até porque na época não tinha ainda pandemia, não tinha outro assunto tão importante quanto, mas para nossa surpresa a MP 905 foi revogada e aí cessou os efeitos. Né? E aí surgiu muitas dúvidas em relação à validade do que ocorreu durante a vigência da norma. Né? Vale ressaltar que a MP ela trazia vários itens chamados de Programa Verde e Amarelo. Dentro desse Programa Verde e Amarelo existia o mais conhecido, o mais falado, que era o Contrato Verde e Amarelo,
Além disso, outro item bastante conhecido, que eu até fiz uma postagem recente, foi em relação ao não enquadramento, né, do acidente de trajeto como acidente de trabalho, né, deixou de ser acidente de trabalho na vigência da MP 905, mas a MP também trazia outros itens, como por exemplo o armazenamento em meio eletrônico, regulamentava a questão do trabalho aos domingos e feriados, aquela questão de um domingo a cada 4 semanas para comércio e serviço, um domingo para cada 7 semanas para indústrias. Regulamentava também o trabalho aos sábados em bancos, assim como também padronizava as multas da legislação trabalhistas. Lá também versava sobre a incidência do INSS sobre o seguro-desemprego. Alterava também a forma de calcular o auxílio-acidente, não confundam o auxílio-acidente com o auxílio-doença. E também trazia novidade aí o domicílio eletrônico trabalhista. Então a gente listou aí 9 itens que estavam no MP 905 e que foram revogados, tá? Eu vou abrir aqui os comentários, até porque eu preciso ver quando meu convidado entrar, se ele já tiver, eu vou pedir para ele me sinalizar, que eu já coloco ele aqui com a gente para a gente discutir um pouquinho. Mas está muito polêmico essa questão do período que ficou vigorando a MP 905 em relação aos contratos, né? Os contratos que foram feitos na modalidade verde e amarelo, né? Eles terão que ser convertidos em determinados, vai seguir a regra geral, o FGTS vai ser 8%, a multa vai ser 40%, o 13º e as férias agora serão conforme a regra geral, ou eu mantenho o que estava na MP 905. Em relação à periculosidade, vai ser aquela questão do seguro. Em relação aos outros itens, né? Eu imagino que todo mundo está com essa dúvida, é um tema bastante polêmico. Eu li algumas opiniões esses dias, ontem, hoje, de alguns estudiosos. Eu vi também assisti uma live de um juiz do trabalho, inclusive aqui da Bahia, falando também sobre o tema. Mas existe mais de uma corrente e digamos que as duas estão certas, cada um com seus argumentos, né? Então eu convidei um professor, um advogado trabalhista, ele tem mestrado, tem doutorado na área. Já foi convidado uma outra live que a gente falou sobre fato do príncipe, não foi? Acho que foi fato do príncipe ou foi rescisão, não. Sobre rescisão, não foi bem fato do príncipe, não. E eu convidei novamente para expor o ponto de vista dele. Lembrando que, claro que ele vai fundamentar, mas não é o único ponto de vista. Eu também vou expressar o meu ponto de vista diante disso, mas não somos donos da verdade. A gente vai argumentar e fundamentar o nosso ponto de vista, que não é o único, claro, né? Estou vendo algumas dúvidas aqui. Prorrogação na parte patronal e RAD será apenas para competências março e abril? Exatamente. Prorrogação de patronal prorrogação de INSS patronal e de RAD apenas para competência março e abril. E a redução do sistema S é que é abril, maio e junho. O governo fez a confusão, né? Coloca um negócio um período do outro, chega a dar um nó cego na nossa mente. Na competência abril, a empresa pode prorrogar patronal, RAT e fazer a redução do sistema S? Na competência abril, sim, exatamente isso. Em relação à redução do sistema S, claro, e em relação à prorrogação do patronal e RAT é opcional, né? Não é obrigatório, se a empresa quiser, sem problema nenhum. Ailane Barreto. Se tiver mais uma dúvida, rapidinho, gente, manda que a gente já tira, se eu souber a resposta, enquanto nosso convidado aparece aí. Condomínio também pode se beneficiar dessa prorrogação, Ana Hilda? Pode sim. A prorrogação é para todos os empregadores, tá? Que, claro, contribui com o patronal, né? Inclusive com o doméstico também. O empregador doméstico também pode ter essa prorrogação. Preciso refazer GFIP de empresa que prorrogou o patronal do INSS? Não, a gente falou, né? Você vai declarar o valor normal e vai desconsiderar a guia e gerar uma outra guia, né? O parcelamento do INSS foi prorrogado? Parcelamento não. O que houve foi a prorrogação aí
do patronal e do RAT. Pode falar novamente sobre até quando pode pagar o patronal e o RAT. Bom, foi prorrogado as competências março, vencimento 20 de abril, que já passou, e competência abril, vencimento 20 de maio. A competência março pode ser paga em 20 de agosto e a competência abril pode ser paga até 20 de outubro. Suzana. Joildes, assistente de trajeto durante MP pode agora reverter para emissão de CAT? Eu vou esperar o advogado falar o ponto de vista dele e depois eu falo o meu, porque a gente vai fazer uma espécie de bate-papo, de bate-bola. Se o meu convidado já tiver entrado, sinaliza aí para a gente adicionar aqui a nossa live. Parcelamento somente do FGTS. Parcelamento somente do FGTS. Foi uma afirmação, foi uma pergunta. Se foi complementado no texto, manda tudo junto, que não dá para acompanhar o que você tinha postado antes, viu? KDS. DCTF Web já está ok para a redução do sistema S? Eu não vi, mas eu acho que não. Como o recolhimento ainda é até 15 de maio, certamente a Receita vai adaptar a DCTF Web para isso, né? E em relação ao patronal, na DCTF Web, você declara o valor integral, depois você edita a guia desmarcando lá o patronal e o RAT, caso você queira prorrogar. Guia geral da FGTS, funcionário que será demitido gerando com juros e multa. Em relação ao funcionário demitido gerando com juros e multas, eu acho que já resolveu a Caixa, mas eu vi algumas pessoas dizendo que já tinha resolvido. Se não resolveu no CEFIP, você gera guia direto pelo Conectividade Social, via GRRF no site. Já pelo site não vai gerar com juros recolhimento de março de FGTS do demitido, tá? Demais funcionários modalidade 9 e o que será demitido na modalidade 0. Modalidade branco para quem for recolher, se for na GFIP. Modalidade 9 para os demais, se você já declarou na modalidade 1. Se você não declarou na modalidade 1, você coloca quem for parcelar na modalidade 1, quem for recolher na modalidade branco. Não seria melhor colocar como compensação o valor da redução do sistema S? Não, porque a questão da compensação ele vai bater só dos 20, só do patronal e do que foi descontado do trabalhador. O sistema S é calculado à parte, tá? Pelo contrário, até na própria DL fala que não deve ser usado o campo de compensação para reduzir o valor do patronal, justamente porque são verbas que vai para lugares distintos, vamos dizer assim, tá? Deixa eu ver se meu convidado já está por aqui, eu não vi. Espera aí, gente, rapidinho. Se sacudir aí, entenda, viu? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui ou se ele não entrou mesmo. Eu acho que ele não entrou ainda. Meu convidado, se você estiver na nossa live, se apresente. Se não, a gente também toca o barco, mas suas informações são de muita utilidade. Acabei minhas férias. Peraí, vamos seguir a ordem aqui para não passar ninguém. Kenal, empregador web dando diversos erros e rejeições de arquivos. Sabe dizer algo referente ao 10 de notificação, você vai prorrogar? De antemão não, mas o tempo de processamento é até 20 dias, tá? Então, 20 dias para aqueles arquivos que foram validados, vamos dizer assim, serem processados. Inclusive saiu o resultado aí, um resumo de uma reunião que foi feita entre o Conselho Federal de Contabilidade, Dataprev e as empresas de software de contabilidade. Está circulando em vários grupos aí, quem quiser depois me pede pelo WhatsApp. Foi um resumo da reunião que houve e esclareceu diversos temas, diversos assuntos, diversas dúvidas em relação a essa questão do arquivo lá do benefício emergencial. Acabei minhas férias, em seguida fui demitida. Pode, normalmente, a não ser que tivesse havido aí a redução de carga horária e salário, que aparentemente não, ou que você tivesse instabilidade, que teria que pagar. Mas não sendo isso, pode normalmente demitir após retorno de férias. Suspensão de contrato. Quem é aposentado recebe auxílio do governo ou não? Aposentado não tem direito ao benefício emergencial.
Está lá na MP 936. Demissão por força maior, que a pessoa tem direito. Força maior, gente, a multa do FGTS é pela metade e não tem o aviso indenizado, isso. Mas lembrando que força maior, pelo artigo 501, 502, tem que haver extinção da empresa, tá? Ou do estabelecimento que o empregado trabalhe. Exatamente, Val, o sistema S não compensa, é uma frase clássica, né? Na verdade já compensa, mas não é dessa forma aí, lá do CTF Web já pode. A GRF faz o pagamento normalidade, entendi, mas deve ser em relação ao recolhimento de FGTS de trabalhadores que foram demitidos. Fiz uma pergunta no Zap, fiquei sem resposta, dei uma lá depois, jovem Zap, eu não estou respondendo todo mundo mesmo não, porque eu não estou conseguindo dar conta. Porque todo mundo vem tirar dúvida e um monte de dúvida que eu respondo nas lives. Então, como eu não consigo responder todos, eu prefiro não responder praticamente ninguém, vou sendo bem sincero, tá? O funcionário afastado por suspeita ou confirmação de Covid-19 pode ter a compensação do dia de atestado na Cefip? Suspeita, não. Confirmado, sim. Abate lá na Cefip, vai informar o valor dos 15 dias iniciais que seriam pagos pela empresa no campo de salário família, tá? Lá no campo de salário família, você vai informar os 15 dias iniciais do afastamento por comprovação que foi pela Covid. Suspeita não, tá? Redução do sistema S para quem ainda não utiliza o CTF normalmente correto, a gente falou aqui, se não pegou, deve ter entrado depois. Meu convidado já chegou, vamos lá, meu convidado, eu vou te chamando aqui agora. Seja bem-vindo, o advogado trabalhista mais top da Bahia. Muda a câmera aqui. Essa imagem ainda. Vamos lá, já te convidei aí, professor. Veja se aparece para o senhor aí. Olá, professor Gilmar, boa noite, tudo bem? Professor, boa noite. Se eu me ver, eu não estou vendo o senhor aqui, não apareceu para mim ainda. Só o áudio. Eu acho que a conexão tá ruim, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver se me ouve, me vê. E para mim aqui. Eu vou cancelar e vou fazer de novo. Alô, tá? oi, professor. Vamos lá, conectando aqui ao professor Adi. Deixa eu ver se agora vem. Não está entrando não. Espera aí. Deixa eu tentar aqui de outra forma, tá? Eu mandei um novo convite aí, professor, ver se chega para o senhor. Conectando. Opa, agora sim, só falta inverter a câmera. Olá, professor Gilmar, tudo bom? Grande. Como é que vai? Uma satisfação enorme vê-lo novamente, mesmo que à distância, de novo. Eu acho que a conexão está um pouco ruim, né? Mas que normalizou agora. Parece que normalizou, né? Eu acho que a conexão... não sei se é a minha ou a dele. Tá normal. Tá me ouvindo aí, professor Gilmar, bem? Estou ouvindo. Tá me ouvindo bem? A conexão tá meio ruim, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue dar continuidade. Não tá muito boa, não. Meio que tá me interrompendo, parece, né? Não estou te ouvindo. Tá chegando cortado. Tá, para o pessoal que está acompanhando, tá chegando ok aí, gente? Meu áudio e o do professor? Oi, professor Gilmar. Tá me ouvindo bem aí? Estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Tá me ouvindo? Parece que há algumas interferências no áudio. Tire daí para ver se... Tá me ouvindo, professor Gilmar? Estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo. A conexão tá aqui, tem uma rodinha aqui o tempo todo dizendo que a conexão não então é a sua internet, provavelmente. Mas acho que o pessoal está te ouvindo aí, me parece, né? Não consigo lhe ouvir. Tá ouvindo aí, né?
Eu não consigo lhe ouvir. Agora, Hum? as pessoas parecem que estão ouvindo a gente bem, não é isso? Os participantes aparentemente estão Eu ouvindo não a estou gente bem. conseguindo lhe ouvir. Está dando uns cortes. Aqui tem gente dizendo que está ouvindo bem, tem gente dizendo que tem uma interferência no áudio, outro diz que os dois já estão ok, o áudio está ok, agora para mim o áudio não está bom. Mas vamos ver se a Agora gente ficou consegue, melhor, né? ou Deve ficou mais perto. ser a conexão, algo dessa natureza, o horário. Como o senhor ficou mais perto, ficou melhor. Gilmar, aí o pessoal diz que está escutando isso, Gilmar, eu não estou lhe Isso. escutando, mas Eu vou mandar. Posso mandar a primeira pergunta, ver se ouve? deixa então eu falar um pouco, eu sei qual é o tema da minha participação. Eu não estou lhe ouvindo bem, professor Gilmar, mas deixa então eu falar, já que as pessoas disseram que estão ouvindo, eu vou falar um pouco sobre a revogação da MP 905 e quais consequências jurídicas dessa revogação. Como ficam os contratos que foram celebrados sob a égide dessa MP? Se está bom, será que tem um leve ruído? Bom, mas vamos lá. Como é que ficam os contratos celebrados sob a égide da SMP 905? Não é isso, professor Gilmar, que a gente vai debater aqui? Não. Exatamente. Então, vamos lá. O contrato verde e amarelo. O contrato verde está dizendo aqui que o áudio não está bom. Eu vou continuar falando. Se não estiver Continue. bom, vocês vão sinalizando aí. Eu acho que a conexão não está legal. Mas, de qualquer sorte, como a MP 905 ela foi revogada, a pergunta que fica é: como ficam os contratos celebrados sob a égide dessa MP? O que acontece? O pessoal está ouvindo bem aí? Eu gostaria até de uma sinalização. Veja aí, por favor, se tem sinalização sobre o áudio. Está me ouvindo, professor Gilmar? Para Está me mim, ouvindo bem? para mim tem hora que dá um corte, mas eu consigo entender o que está falando, entendeu? Eu não estou lhe ouvindo. Não estou conseguindo lhe Está me ouvir. ouvindo agora? Deixa eu ver se é meu fone. Não, meu fone está ok, que eu estou te ouvindo. Conexão falhando. Eu te ouço. Parece que tá ouvindo, tá ouvindo. Você está Pode ouvindo falar, bem? professor. Oi, professor Gilmar. Está me ouvindo? Tô te ouvindo. Te ouço. Tá. Bom, então eu vou falar. Já que eu não estou te ouvindo, eu vou falar, ok? Ok? Tá. Sinaliza para mim que eu não estou te ouvindo. Então vamos lá, professor Gilmar. Eu vou falar um pouco o seguinte, daquilo que acontece com os contratos verde e amarelo que foram celebrados sob a égide da MP 905. Perceba o seguinte, no direito vigora o princípio da segurança jurídica. Então, evidentemente, quando o legislador edita uma lei, ou uma medida provisória, que ela tem força de lei, a MP ela tem força de lei, e ela o direito de albergar e dizer de que forma ficam esses contratos, posto que as pessoas celebraram o contrato sob a égide de uma norma jurídica que era válida e perfeita. Então, o que acontece? Esses contratos celebrados não podem sumir do cenário jurídico de uma hora para outra, porque a SMP perdeu a eficácia ou foi rejeitada pelo Congresso, que poderia ser uma das hipóteses, ou foi revogada, como é o caso presente. O próprio presidente revogou, percebendo que ela não seria votada e perderia, então, a sua eficácia, ele revogou. Revogou com o intuito, na imprensa, editar uma nova medida provisória. Então, perceba o seguinte, a Constituição nossa da República, ela trata e diz como deve ficar no caso de uma MP seja rejeitada, é claro, e a revogação equipara isso. E ele diz o seguinte, que, nesse caso, compete ao Congresso Nacional editar um decreto legislativo no prazo de 60 a perda da eficácia da medida provisória para que discipline
como esses contratos que foram celebrados lá na vigência da medida provisória ficarão, de que forma eles serão disciplinados. Então, a gente percebe que a Constituição teve uma preocupação em dizer que é preciso que o Congresso, então, discipline o que vai acontecer com esses contratos. E o Congresso tem um prazo de 60 dias para editar o decreto legislativo. Mas, muito bem, e se o Congresso não edita esse decreto, o que acontece? Aí também a Constituição responde. Diz que se o Congresso não editar o decreto legislativo, permanecem válidos todos os atos praticados sob a égide daquela medida provisória que perdeu a eficácia, ou foi rejeitada ou foi revogada, como é o caso do presente, certo? Historicamente, o Congresso não edita o decreto legislativo. Né? Isso aconteceu lá com a MP 808, por exemplo, aconteceu exatamente que, nesse caso, a Constituição diz que ficam convalidados os atos praticados. E é o que vai acontecer com a MP 905, caso o... Está me ouvindo? Continua me ouvindo, professor? Só sinalize aí se continua me ouvindo. Tá me ouvindo agora? Pronto. Tô te ouvindo. Pronto. Tá me ouvindo Então, agora? ok. Então, nesse caso, o Congresso não editando esse decreto legislativo, permanecem válidos todos os atos praticados. Então, os contratos que foram celebrados na modalidade verde e amarelo, eles continuam válidos. Agora, a gente precisa perguntar o seguinte, e aí? Porque o prazo de validade desses contratos eram de 24 meses. Mas, óbvio que empregado e empregador poderia fazer um contrato com prazo menor do que 24 meses, com o objetivo de prorrogá-lo posteriormente. Então, imaginemos que tivesse sido celebrado um contrato de 5 meses, por exemplo. Tá? Esse 5º mês termina após a revogação da MP. A pergunta é, esse contrato poderia ser renovado, uma vez que a MP previa que ele podia ser novamente renovado até completar o prazo de 24 meses? A resposta neste caso é não. Não, porque esse contrato foi celebrado, percebam, por um prazo de 5 meses, né? A MP vigorou por 4 meses, então ele terminaria daqui a um mês ainda. E neste a MP já não existe mais no mundo jurídico. E como ela já não existe, não poderá haver renovação desse contrato. Aí sim, esse contrato termina e, óbvio, se esse empregador quiser continuar com o empregado, ele então terá que fazê-lo na modalidade prevista na CLT, que é o contrato de trabalho por prazo indeterminado, com todas as regras lá da CLT, não mais agora por prazo determinado, não mais com 2% de FGTS, como a MP previa. Então, o FGTS passa a ser recolhido normalmente de 8%. A multa, evidentemente, que como a MP trazia uma multa reduzida de 20%, né, quando houvesse acordo entre empregado e empregador, agora a multa passa a ser de 40%. Então, ele passa, se o empregador assim quiser, terminado o contrato, como eu disse, eu estou tratando aqui a hipótese do contrato que foi celebrado por um prazo de 5 meses, e esse prazo terminaria daqui a um mês, quando a MP já não existe mais. Então, se o empregador quiser, poderá terminar ali, evidentemente, né? Acabou o contrato, ele deixa de existir, ou se esse empregado for interesse do empregador, ele então contratará esse empregado agora na modalidade de contrato de trabalho ordinária, tá certo? Tá. Então é isso que nós temos aí para esse cenário. Só me ouve agora? Me ouve agora? Me ouve? Eu não consigo lhe ouvir, agora, professor. Não. Tá me ouvindo? Não consigo lhe ouvir. O áudio não está chegando para mim. Eu tirei até o fone aqui para ver se era mal contado. O pessoal consegue me ouvir agora? Seu áudio não está chegando. Deixa alguém responder se me ouve. É só para fazer uma espécie de resumo. Estão conseguindo me ouvir? Deixa. Meu áudio está ok agora.
Deixa eu ver se eu conecto um outro celular aqui, ver se por outro celular eu consigo. Deixa eu ver se eu conecto um outro celular no Instagram e eu consigo te ouvir. Eu Deixa eu ver. entendi. Tá, eu entendi. Enquanto isso, eu vou É que fazer um tem gente resumo, aqui, pessoal. aqui em casa com Gente, o deixa eu celular fazer o conectado, seguinte. está me ouvindo. Deixa eu ver se Tá me ouvindo? vou tentar ver se Pronto, um. Pedro Ana, Coloque o não estão áudio, ouvindo. coloque normal. É, Tire o veja bem, fone. o Deixa eu ver se professor aqui falou o veja aí. seguinte, gente. Peraí. O professor falou o seguinte, Deixa eu ver se eu que conecto um outro a celular aqui. Constituição Deu. diz que em 60 dias deve sair um decreto regulamentando essa questão do verde e amarelo. E ele falou também o seguinte, que os contratos que foram feitos continuam válidos até o término desses contratos. Porém, não pode mais ser feita renovação desses contratos, visto que o verde e amarelo não existe mais na nossa legislação. Os contratos que foram feitos na vigência da MP 905 não tem problema algum. Vão ficar vigorando até o término desses contratos. Porém, se ocorrer aí uma necessidade de prorrogação, não vai poder prorrogar justamente porque o prazo foi expirado. Não consigo ouvir. Deu para entender o que eu falei, gente? Responde aí se deu para entender o que aí no texto para a gente ver. O professor me ouve agora? Eu não estou conseguindo te ouvir. Não estou conseguindo te ouvir, professor. Tá. Não consigo. Não tá conseguindo, não? Pronto, a gente está ouvindo normal aí, né? Ou Não seja, está conseguindo ouvir, Gilmar? vou só Eu não estou conseguindo te ouvir, professor Gilmar. Os contratos que foram feitos durante a vigência da MP 905 vão continuar vigorando até o final da vigência desses contratos. Porém, eles não podem mais ser renovados, justamente porque não existe mais o contrato verde e amarelo vigorando no nosso país. Se você fez um contrato, por exemplo, agora em fevereiro, de 2 anos, não tem problema, ele vai vigorar por esses 2 anos. Mas se você fez de 1 ano ou de um tempo inferior, não vai poder mais ser renovado justamente por não existir mais essa normativa do contrato verde e amarelo na nossa legislação, tá? Professor, Não tem problema, vai vigorar por esses 2 anos. Mas se você tem de 1 ano ou de um tempo inferior, não vai poder mais ser renovado. Consegue me ouvir? Eu tô vendo que tá me ouvindo agora. Delay, ó. Tá ouvindo agora, Na nossa legislação, tá? Sim, vá. Estou lhe ouvindo agora. Em relação ao acidente de Estou lhe ouvindo. que ocorreu durante Consigo. Sim, vá. Professor, ataque um pouquinho o celular, porque eu estou com 2 áudios. Entendeu, professor? Está me ouvindo, professor? Afaste um pouquinho o celular. Está me ouvindo? Afaste um pouquinho os 2 celulares. Afaste um pouquinho os 2 celulares, porque o áudio desse outro celular está próximo ao microfone do senhor. Entendeu? Ouviu agora? Convidado precisa de. Está me ouvindo, professor? Estou te ouvindo. É porque esse outro celular do senhor estava muito próximo ao Não microfone consigo te ouvir. está conectado. Aí estava dando interferência. Fala o seguinte, professor. Eu vou derrubar o senhor. Eu vou desconectar o senhor e o senhor volta. Certo? Eu vou te derrubar e o senhor volta. Eu não sei se acho. O senhor sai e Sinceramente, volta. eu não sei, mas Entendeu? não consigo Sai e volta. te ouvir. O senhor sai e volta. Eu vou tentar fazer isso. Espera aí. Eu vou derrubar ele aqui e vou chamá-lo novamente. Deixa ele entrar de novo. Gente, vocês estão me ouvindo agora, me ouvindo bem? Eu tenho duas perguntas para eles aqui só. Vocês conseguem me ouvir bem agora? Só comigo? Só me sinaliza aí. Eu vou tentar convidá-lo aqui de novo, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Não, professor, tenta, sinaliza para mim aí quando você entrar de novo, que eu tento adicionar o seu novamente. Mas eu vou revisar novamente o que ele falou, tá? Ele falou o seguinte, que os contratos que foram feitos durante a vigência da MP 905 continuam válidos, tá? Até o término desses contratos. Porém, caso a empresa queira renovar o contrato, é que não pode mais renovar pelo fato de não existir mais o contrato verde-amarelo na seara jurídica do nosso país. Então, vamos supor, eu fiz um contrato lá em fevereiro de 6 meses. Então, ele terminaria lá no mês 8, por exemplo. No mês 8, eu não vou poder mais renovar esse contrato, como a MP permitia, porque a MP foi revogada. Agora, se, por exemplo, eu fiz um em fevereiro e coloquei de 2 anos, ele pode permanecer pelos 2 anos, porque o contrato já foi de 2 anos. Ou seja, vai durar o período que foi feito o contrato, mas não pode renovar justamente por não existir mais o verde e amarelo na nossa seara jurídica. Professor, eu vou tentar chamar o senhor novamente aqui. Se o senhor puder dar mandar um sinalzinho aí para subir aqui o nome do senhor nas conversas, que fica mais fácil para eu encontrar. Deixa eu ver se eu encontro o senhor aqui. Se estiver me acompanhando, só manda um salve aqui. Ele mandou. Deixa eu querer que eu vou chamar, ver se chama aqui novamente. Deixa eu conectar aqui para ver se ele volta. Pronto, professor. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Agora estou. É outro aparelho de celular, é? É outro, é. Tenta só passar a mão assim no coisa da câmera, que eu acho que tá um pouquinho embaçada. Eu acho que não vai resolver não, viu? Não Não tem vai problema, não. não. Não tem problema, não. Dá para ver que é o senhor que tá Pronto. ouvindo bem, que mais Se o importa áudio, nesse se o áudio momento. tá legal, ok. Se o áudio tá legal, ok. Não tem problema, não tem problema, não. As pessoas entenderam a questão de não poder prorrogar mais por conta de não existir mais o verde e amarelo, né? Isso. Aí a pessoa estava complementando, fechando em relação, se a empresa quiser continuar com esse trabalhador, quando acabar a validade do contrato original do verde e amarelo, o que é que vai acontecer? Entendeu a pergunta? Quando acabar a validade. Foi exatamente isso que eu estava falando, naquele momento em que o áudio Isso que estava a gente começou a apartar. O que eu dizia é o seguinte, então perceba, o contrato verde e amarelo, ele poderia ser celebrado pelo prazo de até 24 meses, ok? Mas o empregador e empregado poderiam estabelecer um prazo menor. Então, vamos mudar aqui o exemplo. Eu tinha dado um exemplo anterior, mas vamos mudar um exemplo aqui. Vamos pensar aqui que o contrato tivesse sido celebrado lá no mês de novembro, com prazo, por exemplo, de... Novembro não, que não podia. Janeiro. Começou em janeiro. Vamos pensar aqui um prazo que ele vencesse agora em 30 de maio. Então, vamos pensar Pronto, aqui. em janeiro por 5 30 de meses. maio. Pronto. Em janeiro por 5 meses. Pronto, exatamente. E aí o que acontece? Perceba, no momento em que esse contrato termina, a MP já não existe mais no mundo jurídico, ok? Então, ora, se um contrato terminou e a MP já não mais existe no nosso mundo jurídico, evidentemente que esse contrato não pode ser renovado. Por quê? Porque não existe mais suporte jurídico a essa renovação, tá? Agora, se o contrato foi celebrado por 24 meses, ele vai vigorar pelos 24 meses, seguindo as regras da medida provisória. E aí eu volto a ressaltar o seguinte, a gente tem que ir para a Constituição. E eu disse lá anteriormente que a nossa Constituição prevê que quando a medida provisória ela perde a sua eficácia ou ela é rejeitada pelo Congresso, que compete a esse Congresso editar um decreto legislativo no prazo de 60 dias, dizendo de que forma devem ser tratados os contratos que foram celebrados enquanto aquela medida provisória vigorava, tá? Caso o Congresso Nacional não edite esse decreto nesse prazo estabelecido na Constituição, a nossa Constituição também diz que permanecem válidos todos os atos praticados.
durante a vigência da medida provisória e com todas as suas características próprias até o final, tá? Sim. Então, o contrato permanece, se o Congresso não editar esse decreto legislativo, ele permanece válido. Ok, professor? Aí Não só sei estava se- complementando em relação a caso a empresa termine esse contrato, não é? E a empresa queira continuar com o trabalhador. Aí eu estava explicando que converte para determinado, como foi mesmo? Pronto, caso termine, veja, se chegou o prazo final do contrato, o contrato se extingue, tá? Então, na verdade, esse contrato verde e amarelo, ele se extinguiu pelo decurso de prazo, ele deixa de existir, porque chegou ao seu termo final. Ele deixando de existir, é lógico que esse vínculo existente entre as partes, entre empregado e empregador, ele deixa de existir. Já não há mais nenhum vínculo, porque seu prazo final chegou. Se esse empregador quiser, então, continuar com esse empregado, ele deverá agora contratá-lo e contratá-lo nos moldes ordinários previstos na CLT, que é o contrato normal lá, com todos os direitos, com todas as suas características, que é o que se pratica ordinariamente. Então, é um novo contrato que seria celebrado uma vez que o outro se torna extinto, ok? Professor, me bateu uma dúvida aqui agora, me veio aqui agora isso. O senhor entende que há a possibilidade de, ao invés de extinguir, tipo, terminar o contrato e contratar de novo, eu fazer um aditivo convertendo o indeterminado pela regra geral da CLT? Não, sabe por quê? Não, pelo seguinte fato, perceba, olha, quando se celebra um contrato, esse contrato é por prazo indeterminado ou por prazo determinado, ok? Se ele é por prazo determinado, quando chega no seu decurso, ele se extingue naturalmente, ok? Ele se extingue. Esse aditivo poderia ter sido pensado nessa possibilidade, isso antes do término do contrato. Vamos lá, metade do contrato, o empregador resolve mudar a modalidade, aí sim que ele faria um aditivo, ok? Isso antes do término. Mas se o contrato terminou, então imaginemos que esse contrato termine no dia 30 de abril, ok? Dia 30 de abril ele se encerra, pronto. Se o empregador, antes do dia 30 de abril, resolver mudar essa forma, ele faz um aditivo, ele faz a retificação na CTPS, ok, beleza. Mas se ele deixa chegar ao termo final, que é 30 de abril, esse contrato se extinguiu. No dia 1º de maio, já não existe mais contrato entre as partes, ok? Então é preciso que um novo contrato venha dar lugar. É uma contratação do zero. Então você não pode aditivar um contrato que terminou. Concorda comigo? Porque aquela relação está extinta, tá? O aditivo só seria possível enquanto o contrato ainda vigora. Durante ok? a vigência do contrato. Exatamente. Exatamente. Tá. Uma outra pergunta. Em relação aos acidentes de trabalho, os acidentes de trajetos ocorridos durante a vigência da MP 905, eu preciso reclassificá-lo, reenquadrá-lo, fazer CAT, ou segue essa mesma lógica do que quando vale o fato gerador, quando ocorreu o acidente, não era acidente de trajeto, não era equiparado ao acidente de trabalho, ou eu tenho que mudar tudo, retroativo? Sua colocação é perfeita, professor, bem pensado, realmente bem pensado. E aí a gente precisa, para que a gente possa discutir esse assunto, a gente precisa compreender o todo, né? E a gente precisa pensar da seguinte forma: essa medida provisória 905, ela não tratou só do contrato verde e amarelo, ela tratou de gorjetas, ela tratou de estímulo ao microcrédito, ela tratou de fiscalização de empresas, né? Pela Secretaria de Relação do Trabalho. Então, ela traz uma gama de tratamento e de modificações no ordenamento jurídico como um todo. E dentro dessas mudanças do ordenamento jurídico também, ela altera e mexe na Lei 8.213, que é uma lei eminentemente benefício da Previdência. Isso, direito previdenciário. Então, perceba, ela havia revogado o dispositivo que equipara a acidente de trabalho aquele acidente que acontece no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, tá? Então, veja só, ela havia revogado esse dispositivo. Como essa MP agora ela foi revogada, evidentemente que esse acidente ocorrido após a revogação da MP, ele passa a ter o tratamento ordinário, que é aquele previsto lá na Lei 8.213, que ela volta a vigorar na sua integralidade, tá? Acho que, se não me engano, é a linha D do inciso 4 do artigo 21 da Lei 8.213, salvo engano, se não me falha a memória aqui e agora, certo? Então, ele volta a vigorar. Então, esse acidente ocorrido após
a revogação da medida provisória, ele equipara-se a acidente de trajeto tranquilamente, ok? Certo. O que ocorrer após a revogação. Isso. O que ocorreu lá atrás, quando não era considerada como acidente de trabalho, agora que a MP foi revogada, eu vou mudar o que ocorreu lá? Não, vai manter, vai continuar sendo aí tratado sabe o que como acidente acontece? normal. A Constituição também fala que a revogação de uma lei ou de uma norma jurídica, ela deve respeitar o ato jurídico perfeito, né, a coisa julgada e o direito adquirido, tá? E ato jurídico perfeito, nesse caso, é aquele que já se consumou enquanto a norma vigia. Então, nesse caso aí, é um ato jurídico perfeito. Se o acidente aconteceu lá atrás, enquanto a norma prevalecia ainda, ela era vigente, considera-se um ato jurídico perfeito, então a revogação não pode prejudicar o tratamento dado aos acidentes ocorridos enquanto a MP vigorava, é aquele normatizado ali, tá? Ou seja, não vai reenquadrar como acidente de trabalho que ocorreu na Enquanto vigência ela era de vigente, 1905. não. Permanece aquilo que ela disciplinava. Então, esse acidente, enquanto vigorava a MP, ele, no trajeto, ele não é equiparado ao acidente do trabalho, ok? Agora, posterior, o acidente ocorrido posterior à revogação da MP, é claro que o tratamento é o ordinário, ele se equipara a acidente de trabalho. É como eu te falei, a revogação de uma lei não pode atingir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá certo? Uma perguntinha só para fechar, o tempo está acabando. Só uma perguntinha. Tá para sair uma nova MP em relação ao contrato verde e amarelo, né? O governo divulgou que vai sair aí para contratação durante a pandemia. Pode ocorrer que nessa MP ele volte a desenquadrar o acidente de trajeto como acidente de trabalho, né? Pode ser que ele pegue lá o texto que estava na 905 em relação a isso e coloque de novo. Essa MP que sai, vamos supor que sai segunda-feira, lá dia 27, ela pode afirmar que os efeitos são retroativos ao dia 21? Ou seja, eu posso ter MP aprovada dia 27 com a vigência retroativa ou não? Professor, veja bem, excelente sua colocação. A regra geral é que uma lei, ela regula para o futuro, tá? Existe um princípio geral que é o princípio da irretroatividade da norma jurídica, tá? Então, a princípio, a norma jurídica, ela não retroage, né? Inclusive, em direito penal, diz que a norma jurídica só pode retroagir em benefício do réu, tá certo? Então, o princípio geral é de retroatividade das leis. Mas é óbvio que isso não é uma coisa absoluta, não é uma coisa absoluta. Então, aí se fala que existe também um princípio da retroatividade mínima, ou a regulação de efeito jurídico de atos praticados sob a norma anterior, sob a norma revogada, porque é preciso que a lei nova também discipline aqueles atos que ficaram pendentes porque foram praticados na norma, a égide, na vigência da norma anterior, tá certo? Então, nesse caso, é possível sim, que é o que chama de retroatividade mínima, que é para regular situações que ficaram pendentes. Então, editando-se uma nova MP, ela pode regular e dizer que convalida os atos anteriores ou de que forma eles passam a ser regulados. Volto a dizer, desde que não haja ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Mas ela pode sim regular. Então, essa nova norma que venha a ser editada, ela pode regular aquilo que aconteceu sob a égide da lei revogada, desde que não haja esse princípio que eu acabei de citar, que são princípios constitucionais. Professor, 20 segundos para o Insta derrubar a gente. Suas considerações finais aí. Professor, eu só posso, em consideração final, é o seguinte, só posso lhe agradecer pela participação e lhe parabenizar. Suas lives têm sido muito interativas e muito produtivas e informativas. E espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído aí com o seu público maravilhoso. Você tem uma audiência fantástica, um público muito qualificado, que eu sei disso, de grandes profissionais que lhe assistem, lhe acompanhem. E espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído. A conexão ficou meio ruim, a imagem está meio ruim, eu peço desculpas aí por esses contratempos, mas é o que dá quando você faz ao vivo.